Exato. Então, passa pro pessoal, porque assim, lógico, dá para fazer, passa pro pessoal como, tá, saiu de um ambiente tumultuado, que tinha obsessores, mas esse obsessor se ligou à pessoa, como não levar esse infeliz lá para outra casa? Pior que leva, porque o obsessor está ligado à pessoa, não ao ambiente. Então, o que eu sempre falo? Meus clientes falam, eu vou mudar de casa. Falam, opa, antes então vamos fazer de ambiente. Porque aí, antes da pessoa entrar, a gente já vai limpar o ambiente, certo? E daí eu vou fazer a harmonização da energia dela, para ver se tá tudo certo, tá tudo limpo, alinhado, para ela entrar no local bacana e para ela estar bem com ela. Porque às vezes, isso que eu falo, às vezes, Fael, eu faço todo um tratamento nas pessoas. E aí, no final, eu tenho que fazer de ambiente. Sempre. Por quê? Porque às vezes, por mais que a pessoa está bem, daqueles focos que eu tratei, está tratado, não vai voltar mais. Mas e os outros? E se ela tiver uma recaída? Então, tem portais lá. E coisa de portal a gente fala tanto, e é super importante, porque é por lá que passam as entidades. Então, à noite, principalmente, quando a gente sai do corpo, a gente, né, todo mundo sai, lembrando ou não, então é mais fácil deles entrarem e começar a sugar nossa energia, levar a gente para o lugar errado. Então, por isso que é importante fechar. A pessoa tá bem, mas às vezes ela fala, ai, Thaís, mas à noite eu tô tendo sonhos estranhos ainda. Por quê? Porque ainda não fechou o ambiente dela. Então, eu finalizo sempre com o ambiente. Se tiver muito, como essa minha cliente que estava tendo até essas, né, essas coisas no corpo dela, como estava muito forte isso, a gente inverteu. A gente primeiro fez de ambiente, para depois começar o tratamento dela. Então, né? O ambiente estando bem favorece para que a pessoa esteja melhor e a vibração dela aumente também, né? Com certeza. Porque onde a pessoa vai, ela leva os sentimentos dela, Total. né? Quando a gente passa dessa para outra, a gente leva os nossos sentimentos, é igualzinho. E os obsessores também, tá? Então, eu trato muita gente que já está em outra dimensão, que levou os obsessores. E aí a egrégora vai conversar com ele lá na outra dimensão, não é nem a pessoa, é o mentor dela, para ajustar isso. Porque leva-se, não tem jeito, né? O corpo fica, o corpo é da terra, mas a alma, né? A gente leva, inclusive, tudo que a gente aprendeu de bom e de ruim. Então a gente leva todas as memórias, né, para outra dimensão. E se tem algum obsessor aqui, vai ser mais fácil de eles encontrarem ele lá na outra dimensão. O obsessor também tá aprendendo. Sim. É aquela coisa, né? Uhum. Nós também. Uhum. E ninguém garante também que os seres humanos encarnados aqui hoje não eram obsessores antes de reencarnar, não é? Exato. Talvez até nós podemos estar trabalhando na área espiritualista hoje, mas e quem garante que a gente não tinha algo contra alguém e não estava lá perturbando a pessoa e se deu conta que precisa voltar aqui? Exatamente. Todo mundo pode ter sido um obsessor, né? Todo mundo, é isso que eu falo. Inclusive a gente que trabalha com espiritualidade, porque a gente não está falando de resgates, de coisas que nós fizemos em outras vidas. Então, o que nós fizemos em outras vidas para a gente estar trabalhando com isso hoje? A gente, de repente, trabalhou com magia e fez muitos pactos, votos, contratos, bons e ruins, porque naquela época a gente não tinha discernimento disso, e era normal, né, você trabalhar com magia. E aí a gente vem para cá achando que, nossa, olha que legal, eu tenho a mediunidade, né? É muito bom quando você sabe usar. Mas quando você não sabe usar, quantas pessoas já foram internadas em hospitais psiquiátricos por conta disso? A pessoa não sabe que é médium, a pessoa não tem, a família não acredita, e o que a pessoa tem? Esquizofrênico, então vamos internar a pessoa. Não, isso daí eu falo porque na minha família teve isso. E, assim, é algo que é muito comum por aí. Lógico, tem o transtorno psiquiátrico, que às vezes existe. Sim, tem que tratar os dois. Mas potencializa muito com o desequilíbrio espiritual. Total. Isso eu falo porque eu presenciei, eu estive lado a lado em situações como essa. Se tivesse um amparo e uma credulidade em relação a abrir, ia ser mais fácil e efetivo tratar. Tratar e conversar, entender a pessoa, né? Porque a gente tem muita crença limitante. Isso daí não é de Deus, né? A pessoa tá lá, não é ela, não é. Às vezes a pessoa vê que não é a pessoa que está falando, que é uma entidade, mas todo mundo tem medo. E aí a gente tem que fazer os dois lados, tratar com o médico aqui da Terra, né, para entender se realmente é algo da psique dela aqui, da Terra, da terceira dimensão, ou se é algo de outra dimensão, se é um obsessor, porque quando a gente está doente,
ou quando a gente tem um vício, né, é muito mais fácil abrir o campo e entrar qualquer coisa. Por isso que eu falo, orai e vigiai todo o tempo. Porque se acontece algum problema com você, você tá lá, pelo menos protegido de alguma forma, né? Então, é importante isso. E eu acho que é importante também, antes da gente achar que a pessoa possa ter um problema, né, da psique, em conjunto, tá, Rafael? Tratar os dois juntos, o corpo e a alma, para entender. Eu trato muito, muito cliente que tem a mediunidade e não sabia, né? Que abriu. Tem um cliente que ele foi fazer um tratamento espiritual e abriram a glândula pineal dele sem a permissão dele. Outra coisa que é importante falar, tá? Ele estava sofrendo muito. Ele não sabia que ele era médium. E ele fazia mais de 6 anos que estava sendo atacado. Ele perdeu o emprego, ele começou a ficar super doente, porque ninguém acreditava nele. E ele falava, e agora, quem vai me ajudar? Né? Chegaram até a internar ele um tempo em um hospital psiquiátrico, mas não resolveu. Por quê? Porque não é do corpo, né? E aí eu falo para todo mundo, gente, cuidado para fazer terapia e com as pessoas, às vezes não fazem de má intenção. Mas se você abre uma glândula pineal e a pessoa é médium, ela vai começar a viver mais no outro mundo e não vai conseguir ajustar aqui nesse mundo da terceira dimensão. Inclusive, esse meu cliente, ele falou, Thaís, é tão doido o que está acontecendo comigo, que até as fases da Lua, eu sei, não precisa nem ver mais no calendário. O solstício, eu sei, todas as datas ele sabia, porque ele sentia. Por quê? A gente foi entender que na outra vida, ele era um mago. Então, todos aqueles fractais de vidas passadas dele que ele estava vivendo, foi aberto. Só que vieram também o quê? Os cobradores. E aí estava sendo atacado. Né? Ele estava com uma retrocognição aí, ele estava dentro de um processo que às vezes não deveria ter sido exposto. Não, ele não estava preparado para isso. Não estava. E ele foi estudar, porque como a gente tem as lembranças de vidas passadas, você fala, eu quero estudar, eu quero entender. Mas ele deu um passo além do que ele deveria, mas confiando nas pessoas, entendeu? Então, eu falo, gente, tem muita gente boa para atender, mas a pessoa tem que ter responsabilidade. Nunca abre uma glândula pineal de uma pessoa sem a permissão dela. E aí eu perguntei para ele, você vai trabalhar com terapia agora? Ele falou assim, eu gostaria. Eu falei, você está preparado? Ele falou, estou me preparando, porque todo o tratamento que a gente fez melhorou bastante, né? Os ataques, tudo. Eu falei, você quer que a gente feche a tua glândula? Ele falou, não sei. Eu falei, eu não posso fechar nem mexer se você não der ok para mim. Porque você é o seu livre-arbítrio. Você sabe como é outra dimensão agora. Ele, não, eu estou estudando. Se eu achar que eu não vou conseguir, eu vou te ligar e a gente vai fazer um tratamento aí para ajustar isso. Então, isso daí está muito em alta hoje, que é a questão de terceiro olho, né? Sim. Eu quero abrir o terceiro olho. Assim, popularizou esse termo. Sim. Pessoas às vezes tem pessoas que se aprofundam dentro da temática, vão estudar os chakras, vão estudar uma série de questões iniciáticas. Mas se popularizou esse lance do abra o terceiro olho. E aí você colocou isso daí porque é algo complexo. Aquilo que não era para ser visto, vai ser visto e vai depender da maturidade da pessoa. Exato. E a pessoa não tem às vezes. A pessoa enlouquece às vezes. Fala bons motivos para as pessoas não quererem aleatoriamente abrir esse terceiro olho. Então, primeiro, quando a gente fala de espiritualidade, é legal, né? Um assunto legal, bacana de entender, só que não é para qualquer um e não é para amador, tá? É algo que vai mudar a tua vida e às vezes para pior. Porque se você tem algo em outras vidas, como esse meu cliente, que trabalhava com magia, fazia pactos, mas era a magia negra, né? E tem vários cobradores aí, pode ser que eles te achem muito mais rápido, e aí eles vão começar a te atacar muito. Se você tem a família que acredita nisso, que entende, ok, você tem um apoio. Agora, se você não tem apoio. Então, você vai acabar, de repente, sendo internado em algum hospital psiquiátrico ou ter que tomar um monte de remédio, sendo que não precisa, né? Então, primeira coisa, não seja só um curioso, entenda antes. Porque é muito lindo você ver, eu quero ver
meus parentes que morreram, eu quero ver as pessoas andando na rua, igual filme, né? Só que você também vai ver o lado ruim. Então não é legal, porque às vezes você não vai conseguir sair de uma cilada. Não é só os parentes que ela vai ver, ela Não. pode até ver os parentes, mas esses parentes podem também não estar muito legais com ela, né? Exatamente, eles vão lembrar tudo o que aconteceu em outras vidas, falar, agora eu te pego. Não, eu gosto da gente falar sobre isso, porque assim, vamos conscientizar quem está assistindo. Exato. Espiritualidade é maravilhoso, desde que as pessoas saibam se equilibrar, porque a partir do momento que abrir o terceiro olho impede a pessoa de viver a vida dela porque ela não sabe controlar, não deveria ter aberto o terceiro olho, ou feito exercícios, ou porque tem, né? Mas de forma ordenada ou desordenada? E sem ninguém para pedir ajuda? Pensou? Você vai lá, abre o seu terceiro olho, começa a ver um monte de coisa que você não vai entender e pira o cabeção, pira. E aí você fala, e agora? Será que eu tô louco? Será que eu sou esquizofrênico? Quem vai me ajudar? E para fechar isso, então tem que ter cuidado mesmo, tá? Eu não recomendo se for só por curiosidade. Agora, se a pessoa tá fazendo, né, um curso, uma pessoa bacana, que confia na pessoa, né? Mesma coisa, você vai fazer um curso, se tem o telefone daquela pessoa, porque se acontecer alguma coisa, você tem a quem recorrer, né? Então, é importante isso também. Esse curso para ser terapeuta, né? Tô falando. Então, é importante também. Então, tudo isso que a gente vê na outra dimensão é legal, é muito legal, mas tem que estar super preparado. Até para. Olha só, vou te falar uma coisa que eu achei interessante. Eu via muito, muito. Desde criança eu vejo o espírito, eu não sabia naquela época o que era, e tudo bem. Depois eu fui entender que eu fazia projeção astral, enfim. Só que quando eu comecei a trabalhar com terapia, o que a egrégora fez? Olha só a importância disso. Eles fecharam um pouco. Eu não vejo toda hora tudo. Eu via muito mais. Eles fazem a quase não ver. Uma vez eu fui atender uma pessoa do Sul, acho que eu até falei já disso, e a pessoa começou a pessoa era médium, não sabia, e os espíritos começaram a vir nela, coisa doida, para me pedir ajuda da egrégora. Então, no online, ela começou, nossa, eu tô com medo, tem um monte de gente falando comigo, que ela era médium, né? Eu falei, mas o que tá acontecendo com você? Não, as pessoas estão pedindo ajuda. E aí eu fui anotando o nome das pessoas, datas de nascimento, olha que doido, datas de nascimento e até onde elas tinham morrido naquela ocasião. E aí a egrégora, a gente conseguiu resgatar as pessoas, tudo, né? Então, para você ver, essa pessoa não estava preparada, por exemplo. Ela sabia que ela tinha mediunidade, mas ela nunca, né, tinha feito nada, só que depois ela me contou que ela foi no YouTube e foi fazer uma técnica de abertura da glândula pineal. Se eu não tivesse junto com ela, ela ia pirar. E aí eu perguntei para a egrégora, por que eu estou vendo menos e por que tem coisas que as pessoas não chegam em mim? Sabe o que eles falaram? Porque se eu deixasse a sua glândula pineal aberta como estava antes, você ia ficar louca de tantos pedidos e de pessoas que iam te acessar para te ajudar. Então, eles cortaram isso mesmo. Então, quem chega em mim é que tem que chegar mesmo, para a gente ajudar, entendeu? Então, eles falaram isso, e eu falei, bom, tem sentido, né? Você imagina eu tô andando na rua, a pessoa vai pedir ajuda, como que eu vou fazer? A gente conseguiu ajudar, tudo, mas assim, tem que ser de uma forma ordenada, não de uma forma doida, né? Que você vê qualquer um e você não sabe se é. Antigamente eu via uma pessoa, eu achava que era uma pessoa, e não era. Passa uns segundos assim de relance na minha mente, e depois eu falo, opa, não é uma pessoa. Então, se eu fosse a Thaís com a glândula aberta daquele jeito, pode ser que não é dar bom, né? Fazer a terapia. Eles usam a minha abertura para tratar as pessoas. Então, inclusive, quando eu comecei, até falei já isso em um podcast também, que eles me sintonizaram. É como se fosse um rádio aqui no meu ouvido esquerdo e começaram a sair vários raios verdes. E na época eu nem me toquei da egrégora Santa Esmeralda, e era já a egrégora. Começaram a sair raios verdes aqui, sintonizando. Aí eu perguntei para eles, eu tô com algum problema? Não sei o que tá acontecendo. E eles falaram, não, mas foi assim, não, é que a gente tá sintonizando você para o fluxo ser muito mais rápido, porque eu tava demorando quase uma hora e meia para fazer cada terapia. E aí eles limparam o acesso pela glândula pineal e pelo coronário, chakra coronário. E aí eu comecei a fazer muito mais rápido a terapia. Então, para você ver como é
é legal, mas tem que ter gente por trás, né? Dessa dimensão ou da outra. É bom você falar sobre isso, pela tua experiência também, por você ter tido experiência com isso. O seu chakra frontal ainda tá trabalhado, ainda tá, só que controlado, né? Sim. E sabe que ele tem um formato de coração O meu chakra? frontal, assim, tem uma sintonia de coração ali. Sério? Eu E captei o isso pessoal aqui. fala muito assim pra mim: "Nossa, como eu vou ser amorosa no atendimento". É, Olha, que legal. Muita gente fala isso. Não que você que falou agora, mas eu não tinha ligado alguma é, coisa ou outra. talvez, eu vejo assim, você falou até os mentores, né? Sim, Eles trabalham externamente, alguns até fazem acupuntura, né, sim, extrafísica, né? sim, sim. Não, é um trabalho que as pessoas não têm noção, né, Fael, o que eles fazem na outra dimensão. Então você começa a falar, você fala: "Caramba, será que é isso mesmo?" E fazem. A acupuntura faz parte. A acupuntura aqui da Terra é muito boa. O deles, eles fazem no campo etérico, né. Eles É, ajustam tudo. é onde tem a fonte, né? É. E aí a abertura do terceiro olho, fechamento do terceiro olho, hoje eu vejo pessoas sérias falando sobre isso, que ensinam você a trabalhar, né, Sim, a se harmonizar, mas eles ensinam você também a se fechar. exato. Você vai dirigir, se fecha. É, como você vai dirigir com tudo imagina, não dá. Vai na estação da luz, se fecha, É, vai na balada, se fecha, se fecha. né. Que nem até o Wagner comentou, que a dele ele tem uma abertura, assim, fora do normal, né, em determinados momentos. Sim, E que às vezes ele tá andando e propositalmente ele atravessa o espírito, para o espírito não se tocar também. Às vezes o espírito não se é, toca, ele acha, ele percebe, ou se o espírito percebe, ele já passa no ele já meio para passa no tipo, ó, meio. não, foi É, da minha cabeça que ele me viu. e ele falou que ele não dirige, né, por Não conta disso. dirige. Ele não dirige, o o Divaldo não dirigia também, Sim, e o não dá. Chico O muito Chico menos, não, com certeza. né. Você imagina, a gente que tem uma uma aberturinha lá, já dá uns paranauê diferente, aí você imagina os caras que trabalham o tempo inteiro com isso, né. Então não É, tem a como. importância de aterrar, de tá sempre também pisando no chão, né.